Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui no campo para falar sobre um assunto bem legal, que é a distribuição de plantas na linha de semeadura, na horizontal. Só não deem bola que os quero-quero estão um pouquinho brabo, eles têm filhotinhos, às vezes eles dão uns rasantes, então se ficar uns gritos no áudio, ignorem, tá legal? Então o que nós vamos falar hoje? O quanto é importante nós termos as plantas equidistantemente distribuídas, né? A gente está aqui na lavoura, numa lavoura experimental aqui de avaliação, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O que acontece quando a gente faz uma avaliação visual ou qualitativa da nossa distribuição de plantas? A gente normalmente tem embutido um sentimento, né? Então se a gente está de bom humor, está feliz, está com uma fase boa da vida, a gente vai numa lavoura mais ou menos e diz que ela está legal, né? Ou se a gente vai num talhão muito bonito e compara que deu tudo certo, foi plantar na umidade correta, na temperatura correta, e a gente vê um talhão bem distribuído e a gente vai para um médio, a gente olha e diz, bah, poderia ter ficado melhor. Então essa emoção, esse sentimento às vezes empírico, é bom ser deixado de lado e a gente transformar essa emoção em números. Então eu vou mostrar para vocês uma forma rápida, prática e bem legal de entender o que são plantas duplas e o que são falhas. Pensa comigo, a gente está aqui nessa lavoura e eu digo, ó, essa lavoura tá bonita, tá legal, né? É um sentimento, é válido, mas é apenas a minha opinião. Agora se eu falar, essa lavoura tá com 2% de falhas, isso já me permite tabelar essa informação e usar ela para tomar uma decisão, né? Numa safra futura, na aquisição de equipamento, no treinamento de pessoal, até permite eu rever alguns pontos da minha fazenda se eu tiver um número para mim saber onde eu quero chegar, né? Então vamos lá. Então eu vou explicar para vocês bem rapidinho o que são duplas e o que são falhas na lavoura. Plantas duplas e plantas falhas. Então eu vou mostrar para vocês aqui na trena, que com um exemplo fica mais legal, mais fácil, tá bom? Gente, então aqui a gente tem uma trena até, né? Uma trena que tem aproximadamente 1 metro, você pode ver ela aqui, né? 1 metro, uma trena grande para facilitar a visualização. Então o que são plantas duplas? São plantas que estão a até meia vez do meu espaçamento padrão, né? E plantas falhas são plantas que estão até 1,5 vezes acima do meu espaçamento padrão. Vamos num exemplo, aqui eu tenho uma plantinha de milho. A planta 1 estará aqui no centímetro 0. A planta 2 estará aqui no meu centímetro 40 e a planta 3 estará no meu centímetro 80, ou seja, o meu espaçamento padrão é 40 centímetros, é isso que eu busco, perfeito? Nesse exemplo, claro que pode variar o espaçamento de acordo com a população que tu almeja. Vamos dizer que eu quero ver se tem planta dupla. Toda planta que tiver até meia vez da minha planta referência, que é a planta 0, é dupla, ou seja, nesse caso, metade de 40 é 20. Então todas as plantas que estão dentro desses 20 centímetros são duplas. Por exemplo, eu tenho uma planta aqui nos 19 centímetros, então ela é uma planta dupla, tá? A falha segue a mesma lógica, vamos dizer assim, ó, toda planta que estiver até 1,5 vezes acima do espaçamento padrão é uma planta falha, ou seja, o que é o meu padrão? É 40. O que é 1,5 vezes 40? 60. Ou seja, toda planta que tiver acima dos 60 centímetros, ela representa uma falha, tá? Então, acima de 60 é falha, nesse exemplo, abaixo de 20 é dupla, né? Uma repetição de planta aqui dentro é dupla e uma ausência de planta nesse range de distribuição é falha. Daiane, e as plantas normais? Todas as plantas que estiver entre os 20 e os 60 centímetros são normais. Logicamente, o ideal é que ela esteja aqui no próximo do 40. Mas ela está aqui no 35, hipoteticamente. Ela continua sendo uma planta normal. As plantas que estão dentro desses 40 centímetros são consideradas deslocamento de planta, que é admissível, mas sempre temos que buscar assim. Uma lavoura de alta performance, ela admite até 2,5% de falhas, né? No máximo 2,5% de falhas e no máximo 5% de duplas, né? No máximo 5% de duplas. Então a gente tem que sempre buscar esse número.
E se vocês me permitem uma sugestão, evitem de pegar a trena, arrastá-la por 10 metros e contar quantas plantas tem e dividir pelos 10 metros. Isso vai te dar a média aritmética simples. Não é muito interessante esse número em lavouras de alta performance. Pegue e anote o endereço de cada uma dessas plantas dos 10 metros. Você vai levar menos que o tempo desse vídeo e você vai conseguir ter uma análise mais assertiva, quantificando as duplas e as falhas, que são as ausências de plantas. Procurem colocar lá no caderninho de campo de vocês o endereço de cada planta, né? Procure logo após a germinação, a emergência das plântulas, anotar o endereço de 100 plantas, 200 plantas no centímetro. A 1 está no centímetro 0, a 2 no 30, a 3 no 45 e faça lá numa calculadora no teu escritório quanto por cento você tem de dupla e quanto por cento você tem de falha. Isso vai te permitir comparar anos, comparar safras e às vezes tomar decisões de fazer alguns investimentos. A gente precisa saber aonde a gente está hoje para saber aonde nós vamos chegar amanhã, tá bom? Um forte abraço a todos, espero ter ajudado e tenham um ótimo dia.